Olá, meus camaradas! Estamos aqui para mais um vídeo desse canal. Hoje eu vou dar uma aula sobre a pesquisa histórica com capoeira. Então já pega seu caderninho para anotar. Para que essa aula? É para aquelas pessoas que querem pesquisar com capoeira, que não sabem o que fazer, quer aprender a história da capoeira. Não é para aqueles que já sabem, mas vamos aprender, estudar, pesquisar. Você que já sabe pode ficar por aí se quiser, né? Agradeço a presença, mas esse vídeo é para aqueles que não sabem como fazer a pesquisa, especialmente a pesquisa histórica. Eu trouxe aqui uma frase do Walter Benjamin que eu acho que ilustra bem. Ele diz bem assim: articular o passado historicamente não significa conhecê-lo tal como ele propriamente foi. Significa apoderar-se de uma lembrança tal qual ela cintilou no instante de um perigo. Ou seja, não é você pegar o passado e colocar numa caixinha como uma verdade absoluta, mas você fazer o que eu sempre falo aqui no canal, e para quem me conhece há mais tempo já sabe, né? Fazer as conjecturas para que a gente possa chegar a um ponto comum. Mas você vai aprender nessa aula como fazer isso, como analisar o documento. E para isso, nós, como pesquisadores, né, eu sou pesquisadora já há muito tempo da capoeira, já faço isso há mais de 20 anos, e todos nós temos uma trajetória. Essa trajetória influencia muito no nosso olhar enquanto pesquisador. Então, no meu caso, né, você veja a trajetória de cada um aí, né? Você tem a sua trajetória, que é extremamente importante. Quando você for fazer a pesquisa, ela vai ser levada em consideração. No meu caso, eu nasci na Bahia, na cidade de Santo Amaro, terra de nomes que ecoam na cultura brasileira, como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Dona Cano, Guerreiro Ramos, Mestre Felipe. Porque, como dizem por aí, né, minha gente, baiano não nasce, baiano estreia. Brincadeiras à parte, quem conhece Santo Amaro sabe da magia daquele lugar. Não é coisa pouca, lá até o vento canta e as ruas dançam, é maravilhoso. Eu nasci em Santa Mara, mas eu cresci nos mangues do Caípe, em São Francisco do Conde, na cidade de Candeias. Minha formação aconteceu tanto na escola, quanto nos becos, nos povoados, nas conversas na feira, nas casas de farinha, quem é do meu tempo aí de casa de farinha, nas rodas de capoeira que eu via, mas eu não podia praticar, porque para minha família era coisa de vagabundo. Fiz trabalhos escolares em lugares diversos, inclusive eu ia muito para a Ilha do Pati, onde nasceu Lázaro Ramos. Sim, senhoras e senhores, a Bahia não brinca em serviço quando se trata de produzir talentos. Muitas vezes nos vitimizamos, né? Achamos que a nossa origem determina nossos limites. Eu, filha da escola pública, hoje sou doutoranda em uma universidade federal, não falo isso com orgulho, não, mas falo para que você saiba que todos nós somos capazes. A capoeira sempre esteve presente na minha vida, nas ruas, nas festas, nos corredores, na escola, mas não me era permitido praticar, porque era coisa de preto. Diziam, é coisa de menino, essa menina só gosta de coisa de menino. Coisa de marginal, outros falavam. Meu avô, figura que eu tanto adorava, era racista, mas eu era pequena demais para entender. Minha mãe repetia uma frase que mais tarde eu vim reconhecer como racista, que é: essa menina em outra encarnação só pode ter nascido na senzala, porque só gosta de coisa de preto. Claro, a fama geral da justificativa que a gente ouve por aí. Não sou racista, eu tenho até amigos pretos. Ah, né? O clássico argumento que já ouvimos até na boca do vento. Mas aquela menina cresceu, aprendeu, questionou, transformou, primeiro dentro de si, depois para o mundo. Tornei-me antirracista, sem nem saber que essa palavra existia. Fui uma criança brigona. Na rua eu sempre entrava em confusão. Em casa apanhava porque não podia brigar. O lema era claro lá em casa. Dizia, se brigar, você não apanha na rua. Porque se apanhar, vai apanhar mais ainda em casa. Então, na minha cabeça infantil, a lógica era o quê? Eu vou brigar, então eu vou ter que ganhar. Não, eu tenho que sempre ganhar a luta. Por isso, né, me deixaram, né, fazer uma luta. Não deixaram fazer capoeira, mas me deixaram fazer taekwondo. E quando eu sofria bullying, eu nem sabia que palavra era essa bullying, mas eu sabia que estavam, né, zoando da minha cara quando me chamavam de muriçoca de caçola. Você acredita nisso? Embora a gente nem soubesse o que significava isso. Mas eu tive que largar o taekwondo, porque eu estava brigando mais ainda na rua, então meus pais me tiraram do taekwondo. Mas enfim, né? Aos 14 anos meus pais se separaram, fui embora com meu pai. Meu pai viajou muito, né? Era caminhoneiro. Passamos por toda a Bahia, dormimos na casa dos parentes, depois fomos para outros estados, Rio de Janeiro. Ficamos em Maceió até chegar a Aracaju. Era 1994, a cidade era um paraíso, tranquila, segura. Aí meu pai disse: aqui é melhor para criar uma filha.
Mas eu queria voltar a estudar, né? Eu já estava um ano fora da escola. Não tinha nem documentos escolares, porque meu pai não pegou nada. E agora, José? Então, nessa época, eu me encantei pelo boxe. Eu queria muito treinar boxe. Mas eu fui visitar uma academia de capoeira. Meu pai foi assistir uma aula e não gostou. Porque naquela academia, não foi a academia que eu comecei, não foi o grupo de capoeira que eu comecei, mas naquele grupo que meu pai viu, era muita pancadaria, muita violência. E ele disse: não, você não vai fazer capoeira. Mas eu sempre com aquela vontade, né? De praticar uma luta, porque eu gostava disso. Como diz, né? Baiano bota uma coisa na cabeça, só Deus tira. Mas foi em 9 de maio de 1998 que eu comecei na capoeira. Já tem grupo, já tem um vídeo aqui no canal que eu conto para vocês essa história. Eu comecei no Grupo Molas e lá conheço o mestre Lucas, né? Que é um estudioso da capoeira que me inspirou bastante. Mas quando chegou a hora de prestar o vestibular, eu escolhi ciências sociais por conta da capoeira. Não fui para educação física por conta do CREF, né? Que insistia que só quem tivesse diploma de educação física podia ensinar capoeira. E eu, desde pequena, dizia minha mãe, sempre fui do contra. A família toda torcia para o Bahia e eu torcia para o Vitória. Adorava contestar. A graduação foi difícil. Sempre que podia, colocava capoeira nos trabalhos acadêmicos. Um dia o professor até rasgou um trabalho meu dizendo: essa menina, tudo ela coloca capoeira. Tudo que eu escrevia e que eu escrevo até hoje, que eu falo, que eu converso, é tudo capoeira. Na pós-graduação que eu fiz em Direito Educacional, a minha bagagem com a capoeira me permitiu escrever sobre a Lei 10.639/03, lavando assim minha aula, né? A minha alma inteira, o meu espírito ficou feliz demais porque eu pude discutir os limites e possibilidades da capoeira na educação. Entrei na universidade, né? Passei no concurso, coordenei projetos, ministrei a disciplina, a metodologia de ensino da capoeira, coordenei a primeira pós-graduação do Nordeste em capoeira. Depois veio o mestrado, agora o doutorado, tudo porque minha história se entrelaça o tempo inteiro com a capoeira. Conto essa trajetória porque é a partir dela que construí meu olhar de pesquisadora. A capoeira não é só luta, é identidade, é resistência, é ciência, é vida. E por isso sigo jogando, pesquisando e compartilhando essa história. Para dizer para você que não importa de onde viemos, importa sabermos para onde estamos indo. E onde você está indo, capoeira? Tem até uma frase do Sêneca, né, do estoicismo, que diz isso. Não importa que vento que tá soprando. O que importa é você saber que porto você vai. Se você não souber o porto, não adianta nada. Então, onde você quer chegar, capoeira, como pesquisador? Eu trouxe aqui para vocês entenderem que quando a gente vai estudar história, estudar o passado, a gente precisa escolher as fontes. Que são as fontes? É onde você vai pesquisar. Se você for ao arquivo público, tem muita documentação lá. Não dá, dependendo da pesquisa, você pegar tudo, mas você tem processos crimes, relatório de presidente de província, jornais antigos, cartas, inventários, é muita coisa. E aí você vai escolher as suas fontes. Quais são as ferramentas? As ferramentas para você estudar essa fonte são diversas, mas no primeiro momento você vai levar máquina de fotografar, hoje celular, né, que todo mundo está com celular, mas máquina de fotografar, luva, máscara. Em alguns momentos no arquivo público eu peguei fungo nos olhos, então é muito importante que você tenha as ferramentas corretas para poder contribuir com a sua pesquisa. Tem arquivo, que tem pessoas lá muito competentes que lhe ajudam e já lhe entregam máscara e luva. Tem outros locais que não têm o material. Tem outros que, infelizmente, têm servidores que não lhe atendem direito, né? Como algumas bibliotecas. Mas os livros mais antigos, mesmo que não seja documento, aqueles livros mais raros, também pode ter fungo e você pegar o fungo. Então, isso são questões bem importantes que muitas vezes a pessoa, por não ter experiência, não leva em consideração. Hoje, com as tecnologias, nós temos outras ferramentas que são de extrema importância para se utilizar na pesquisa. Mas tudo você tem que levar em consideração os fatores históricos, né? Porque não adianta você achar o documento e não entender como fazer com aquele documento. Então, a política daquele momento em que o documento foi escrito é de extrema importância. Tem uma playlist aqui no canal que eu falo do meu livro Escorregar Não É Cair, é o Jeito que o Corpo Dá, que eu vou falar dos conflitos políticos em Sergipe, para dizer que os capoeiras estavam ali no meio daqueles conflitos. Então, é de extrema importância você olhar como era a sociedade na época, como era a cultura, quem são aqueles indivíduos que estão envolvidos naquela questão que está ali escrito no documento. Isso é muito importante. E como que eu vou fazer isso, né? O que você vai fazer? Você precisa ter método e técnica. Método, né? Eu fui professora de metodologia científica, são muitos métodos
que a gente pode utilizar. Mas no meu caso, no mestrado, eu utilizei o método indiciário, do Carlos Ginzburg. Depois eu passei para análise do discurso e hoje eu trabalho com a cartografia de Deleuze e Guattari. Não dá para, numa única aula, falar de todos os métodos e nem dá para destrinchar aqui, mas aos poucos, né? Eu espero que esse canal tenha vida longa. Depende também de você me ajudar aí, curtir, compartilhar. Se não for inscrito, se inscrever no canal, comentar nos comentários aí abaixo do vídeo, que é muito importante para que o canal possa continuar, para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e a gente possa continuar com esse canal. E fazer vários métodos aqui, várias aulas. Mas hoje, né, eu vou falar mais de uma técnica que eu tive que fazer curso para entender o documento antigo, que é a paleografia. O método indiciário que eu utilizei, já falei até aqui no canal, tem vídeo explicando isso, que eu precisei estudar Conan Doyle, que é o autor de Sherlock Holmes, o detetive. Sim, porque tem momentos que a gente precisa agir como detetive, porque a palavra capoeira não está lá. Mas o nosso olhar treinado de pesquisador vai ver a capoeira em algum momento, procurando o que ele nos ensina, né? O que o método indiciário ensina, que é alinhavar e costurar as pistas. Vamos encontrando pistas e vamos fazendo esse alinhavamento. Oh, será que tem essa palavra? Mas saiu, né? E depois que eu passei para analisar os discursos, porque cada documento tem um discurso específico, porque nenhum documento é neutro. Alguém escreveu aquilo ali. Quem foi que escreveu? E hoje, no doutorado, eu trabalho com a cartografia. Depois eu vou trazer muito a cartografia aqui para vocês, porque é a minha pesquisa atual. Assim que eu defender, eu vou trazer as questões que eu criei no doutorado, né? Porque no doutorado a gente tem que criar conceito, tem que fazer a nossa própria metodologia, né? Criar a nossa forma de trabalhar. E aí eu vou passar para vocês. Se o canal tiver vida longa, né? Acredito que vai ter, porque eu estou com muita vontade de passar esse conhecimento com a capoeira. Mas hoje nós vamos ficar um pouco com a paleografia, tá bom? A paleografia, né? Que é o estudo da escrita da grafia antiga. É a ciência que estuda a grafia antiga. Porque quando você pega um documento, e quanto mais antigo, a dificuldade é maior. Eu trabalhei com o século XIX, mas mesmo assim o português de lá não é como o nosso. Mas vamos entender aqui. Quando você pega o documento, primeiro, você tem que perguntar, fazer essa pergunta: o quê? Em que consiste o texto escrito que será transcrito para o código gráfico habitual, mediante a dupla operação de leitura e transcrição? Você vai perguntar ao documento, dar uma olhada lá e ver o que é que fala, né? Esse texto. Porque não é a nossa linguagem, não é a nossa forma de escrever hoje, não é o nosso português atual, habitual. Então, eu preciso entender o que é que aquele documento está querendo dizer. 2. Quando? Época que o texto em si foi escrito no testemunho que se está estudando. Às vezes, não tem nem a data no documento, mas você tem que compreender que época foi aquela que aquele texto foi escrito. Mesmo tendo a data lá, como é que estava aquela época? Qual era toda a sociedade, a política? Então, você não pode estudar o documento sozinho. Precisa estudar história, precisa estudar os processos históricos. Terceiro ponto, onde? Zona local onde se levou a cabo a obra de transcrição. No meu caso, eu estudei a capoeira em Sergipe no século XIX. Eu estou também fazendo uma série no canal, quem não viu os vídeos eu vou deixar no final para vocês verem, que é sobre a capoeira escrava do professor Carlos Eugênio Líbano Soares. Qual o recorte dele? Qual é o local? Rio de Janeiro, no século XIX. Então, é de extrema importância você definir o seu local antes de fazer a pesquisa. Quando você encontrar o documento lá, aí você vai visualizar. Porque, por exemplo, eu trabalhei com Sergipe no século XIX, mas muitos documentos que eu encontrei, jornais principalmente, se remetiam a outros estados. Falava da capoeira no Rio de Janeiro, falava da capoeira em Pernambuco, falava de outros estados. Então, a gente precisa fazer essa delimitação. Ok, minha gente? Vamos passar aqui. O quarto ponto, como? Com que técnicas, com que instrumentos, sobre que materiais, segundo que modelos foi escrito esse texto? Porque, por exemplo, eu encontrei processos crimes no Arquivo Público de Sergipe, no Arquivo do Judiciário, que a tinta era aquela da caneta, né, de pena, que a tinta passava para o fundo do papel. Você via aquele papel, mas ia tinta borrada atrás. Então, é necessário você ver o que instrumento que foi escrito.
Se foi datilografado, ó, quem é do tempo da máquina de escrever aí como eu, se foi digitado, né, os mais jovens, mas lá no passado tinha várias formas de escrever. Se é um pergaminho, né, qual é o tipo de documento, né, como foi escrito, qual foi o modelo que foi escrito isso. O quinto ponto da paleografia, quem o realizou? A que ambiente sociocultural pertencia o executor e qual era em seu tempo e ambiente a difusão social da escrita? Por exemplo, no nosso caso da capoeira, quem escreveu a história da capoeira, que está lá nos documentos antigos, nos processos crimes. Não estou falando dos literatos, dos folcloristas que nós vamos estudar no canal com o livro Capoeira Escrava. Estou falando daquelas pessoas, tipo os meirinhos, que eram os escrivães, que eram os agentes da lei, que escreviam essa documentação sobre a capoeira. Não eram os capoeiras que escreviam. Não eram os negros, as negras, até porque no Brasil os negros, negras foram impedidos de estudar durante muito tempo, né, de estudar essa educação formal. Então, a gente precisa compreender quem escreveu aquele documento. Pertencia a que classe social? Tudo isso é de extrema importância. Sexto, para que foi escrito esse texto? Qual era a finalidade específica desse testemunho em particular? E também, qual poderia ser, em sua época, em seu local de produção, a finalidade ideológica e social de escrever? No meu caso, que eu trabalhei muito com jornais, eu fui ver quem era o dono do jornal, qual era o interesse político dele falando aquilo sobre os capoeiras, né? Para quem foi escrito o texto? Por exemplo, se você for pesquisar processo crime, quem escreveu o texto ali foi o Meirinho, né, o escrivão, qual era o interesse? Porque vamos falar, em cada estado teve sua particularidade. Por exemplo, lá, o Figueiredo da Cunha, em São Paulo, quando escreveu sobre os valentões, né, que a gente vê a capoeira ali, ele relata lá no texto dele, no livro dele, que durante a pesquisa dele nos processos crimes, ele encontrou a lápis escrito em cima, no cantinho lá do documento, indivíduo capoeira. Não estava no próprio texto. Então, qual era o interesse disso? Por quê? Porque em São Paulo acontece diferente do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a repressão foi ferrenha. Já em São Paulo, ser indivíduo capoeira era atenuante, não era agravante do crime. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração quando estiver fazendo a pesquisa histórica. E aí, qual o tempo de cada pesquisa? Vai depender da pesquisa. Se você está fazendo um TCC, tem um tempo específico. A maioria das graduações é 4 anos, só que é muita coisa para a gente fazer numa graduação. Quem já é formado, coloca aí nos comentários e me diga isso, como é que foi a sua graduação, né? Porque a minha era muito corrido, não dava para pensar em TCC. Porque de uma aula para outra a gente tem que ler obras inteiras, muitas vezes participar de congresso, de oficinas, além de assistir aula todo dia, de ler texto todo dia, de fazer trabalho, artigo, vários processos, a gente não consegue pensar em TCC. A gente só vai pensar em TCC lá no quinto, sexto período, quando a gente vê a disciplina de metodologia, e ainda assim a gente só começa a escrever o TCC já quase no último semestre, por conta da quantidade de coisas que tem na universidade. Mas depende também se às vezes tem pessoas que encontram cedo um orientador, né, que não é uma coisa tão fácil, porque cada orientador tem suas pesquisas, você não vai chegar lá, quero fazer capoeira e pronto, acabou, tem toda uma técnica para isso, para que a gente consiga esse orientador. Na pós-graduação, tem um tempo, a maioria das pós, a minha foi 1 ano e meio, né, foi presencial, mas a maioria tem 1 ano de duração, e você não pensa no TCC no início, que também tem que cumprir as tarefas. No mestrado nós temos 2 anos, mas é muito corrido, você não pensa na dissertação no início do mestrado, você entra com um projeto e muitas vezes você tem que mudar. No meu caso, como eu já contei para vocês, tem vídeo aí no canal, eu tive que mudar completamente, né? Eu entrei para estudar a capoeira dentro da educação física, porque eu já dou aula para educação física há muito tempo, então eu entrei com esse projeto e tive que mudar para a capoeira do século XIX por conta dos processos lá dentro, mudança de orientador, vocês vão compreender assistindo aí os vídeos do canal. O doutorado, a gente tem um pouco mais de tempo, né? Que são 4 anos, mas também a gente não tem os 4 anos, porque a gente tem disciplina, tem trabalho, tem congresso, tem obrigatoriamente que publicar em revista, capítulo de livro, um monte de coisa para se fazer. E a gente não tem os 4 anos, mas a gente tem um tempo maior do que no mestrado. E também a gente acaba, mesmo sendo o mesmo orientador, a gente acaba entrando com uma pesquisa e sai com outra. Eu entrei no doutorado para fazer análise dos discursos
dos jornais da época, né? Para trabalhar com jornais, com os processos crimes que eu tinha encontrado em Sergipe, não deu tempo de olhar de fazer no mestrado, por ser uma pesquisa mais curta, mas tive que mudar, né? E hoje eu trabalho com outro autor, eu entrei trabalhando com Michel Foucault e hoje eu trabalho com Gilles Deleuze. Então a gente vai mudando, né? Se você for um pesquisador livre, você tem um pouco mais de tempo. O que é um pesquisador livre? É o que eu pretendo fazer depois de terminar o doutorado, né? Porque eu não vou terminar o doutorado e acabar a pesquisa, porque o pós-doutorado vai demorar um tempo para eu ter o pós-doutorado, pelas questões mesmo acadêmicas. Aí eu vou ficar pesquisando as coisas que eu quero, né? Eu quero continuar com a obra de Jorge Amado, eu quero pegar essas questões que eu não pude fazer análise nem no doutorado nem no mestrado, como, por exemplo, documentos que eu encontrei, que eu tenho, de relatórios sobre a Guerra do Paraguai, dos capoeiras, né, na Guerra do Paraguai, várias revoltas que o capoeira participou e que eu não tive como analisar ainda. Então, o pesquisador livre ele tem um pouco mais de tempo, né? Tem pesquisadores que levam 10 anos para escrever um livro, justamente por conta disso. Então, eu quero fazer essas pesquisas que não deu tempo. E o escritor, né? Aquele escritor ficcional, como Jorge Amado, por exemplo, né? Tem uma liberdade maior, mas às vezes são pesquisas por encomenda, e é escrita por encomenda, mas tem uma liberdade maior, porque você vai ser o criador, vai ser o literato, aquela pessoa que vai trazer, né, a todo o seu talento à tona, então a liberdade de tempo é um pouco maior. Aqui a gente tá falando de tempo, tá, pessoal? Tomar uma água, porque a garganta fica bem falando, né, vida de professor. E aí eu trouxe esses documentos aqui só para vocês darem uma visualizada, né, não vamos nos ater muito ao conteúdo, mas para vocês entenderem, nesse aí é o dicionário de vocábulos brasileiros de 1889, tá lá a palavra capoeira, e tem várias definições, que é a definição do jogo, né? É a definição dos galos, né? Do capão, e aí vai ter cesto de palha e tal. A gente vai estudar a etimologia da palavra capoeira no livro do professor Carlos Eugênio Líbano Soares, que nós estamos estudando no canal. Então eu vou falar isso bem detalhadamente sobre a etimologia da palavra. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada por aqui. E aí, o que é que a gente faz com essas informações? Pesquisando e conjecturando, né? Você vê que lá está a palavra capoeira com O, aqui já aparece a palavra capoeira com U, que são as variações do tupi-guarani, como eu falei, nós vamos estudar isso mais a fundo no canal. Mas tem as expressões capoeirada, capoeiragem, capoeirar, né? Capoeirar, fazer vida de capoeira. Capoeiragem, mais ligada à vagabundagem, né? O crime. Todos, acho que a maioria sabe que a capoeira foi crime, né? Foi considerada crime lá no Código Penal de 1890. Mas eu estou querendo colocar aqui mais a questão da cultura, né? Que nós temos que observar. Capoeirada ficou uma palavra assim pejorativa. Como eu encontrei no jornal de Sergipe, né? Encontrei uma notícia daqui, é 1891, na Gazeta de Sergipe, que diz assim: desafinada, último ponto, queixas contra o Republicano é um jornal, né? Em todas as colunas, entretanto, ela é a provocante. Diz que atacamos com a missão de aparecer a Constituição, que é mais uma capoeirada, né? Ele fala que é mais uma capoeirada. A capoeirada ficou como uma coisa assim de bagunça, de baderna. E aí o jornal relata isso, porque a Gazeta de Sergipe era um jornal rival do jornal republicano. Tinha muitos embates políticos. Assistam a playlist do livro Escorregar não é cair, o jeito que o corpo dá, que vocês vão entender melhor. Agora, como analisar a história, né? O que iremos fazer com todas essas informações? Por exemplo, aí, Diário de Pernambuco, 28 de março de 1871, na edição 071. Aí tá falando dos moleques de música. Vocês sabem que o frevo sai da capoeira, né? Sai dos pés dos capoeiras. O frevo pernambucano. O frevo, ele, o primeiro momento que se tem notícia dele é 1906. Mas você veja que história, como eu já falei várias vezes, não acontece assim. Uma data tão específica foi criado isso aqui. Mesmo a capoeira regional, que tem todo um processo de criação a partir do mestre Bimba, não foi assim, tal data aconteceu a capoeira regional. Foi um processo, o mestre Bimba começa a fazer uma metodologia, como todos nós, a gente vai aprendendo a fazer e a criar a nossa forma de dar aula, até que um momento ele registra a capoeira regional. Mas a capoeira regional nasce de um processo, né? Mesmo esse, não é no achou no dia que registrou. Vai acontecendo na cabeça do indivíduo, depois ele vai, né?
processando isso, dando aula e fazendo a movimentação. Mesmo esse é o processo. Imagine a cultura popular como o frevo, como a capoeira, que vai acontecer a partir das questões do povo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu pego os documentos, veja aí que o jornal, até no jornal, que é a tipografia, vocês percebam que a tinta já está passando e já tem a dificuldade da leitura. Pode observar o português, observem a tinta, tudo isso dá dificuldade para o pesquisador. E aí, a gente vai pegar essa documentação e vai fazer as conjecturas com o que estava acontecendo na época. 1871 estava acontecendo o quê, minha gente? Lei do ventre livre, que os indivíduos nascidos a partir desse ano não iam ser mais escravos, né? A barriga da mãe. Mas a gente sabe todo o processo histórico não é assim que acontece. Os indivíduos nasciam, pela lei era livre, mas ia fazer o que se seu pai e sua mãe era escravo? Ia para onde? Ficar sob a tutela do Estado. Houve vários processos, inclusive alguns processos extremamente violentos, que não vai caber nesse vídeo, mas que a gente pode ir conversando, né? Ao longo de todo o canal. Vocês podem colocar os comentários aí, eu vou responder a todo mundo. Tem também um grupo de WhatsApp que às vezes sai discussões por lá. Vou deixar o link na descrição, quem quiser entrar. E aos poucos nós vamos nos conhecendo e vamos aprender a fazer a pesquisa histórica. E aí nós temos capoeira. Antes disso a gente não tem como saber, né? Porque o Brasil passa por um processo de colonização a partir de 1530, 1540, por aí, né? Século XVI, mas a gente pode conjecturar que a capoeira começa a aparecer a partir de algumas pistas no século XVII em diante. Então, o século XVII é o estado da arte, a gente tem poucos documentos, não tem como mensurar isso, mas a gente pode conjecturar como a questão da dança dos tumbeiros, por exemplo, né, que o camarada Alessandro levou no grupo do WhatsApp para a gente, e aí a gente começou a discutir sobre essa dança e os vestígios que podia achar de capoeira ali. Um exemplo, né? No século XVIII, a gente já sabe mais algumas coisas, tem mais algumas documentações. Já no século XIX, nós temos muitas pesquisas em vários estados, não temos em todos ainda, então você, capoeira, está sendo convidado, né? Porque você pode treinar o seu olhar lendo as pesquisas que já existem no século XIX e fazendo seu estado. Eu trabalhei com Sergipe, Gustavo em Alagoas, no Rio de Janeiro tem Antônio Liberac, tem Carlos Eugênio Libro Soares, que a gente está estudando no canal, tem vários, né, minha gente? Mas esses são os que estudaram esse momento, no século XIX, né? Porque a gente tem outros muito, muito bons também, mas estou falando dos pioneiros. Tem Bittencourt Marx, né, em Pernambuco, que traz também essas questões da Guarda Negra, que é bem interessante. Tem vários pesquisadores em Pernambuco bons, né? Inclusive mulher também, tem a Mônica Beltrão, que é boa, que é maravilhosa. Tem na Bahia um monte, não vou citar na Bahia porque tem um bocado mesmo para não dar problema, né? Mas a gente tem também, já no Maranhão, com o Roberto, Pinheiro Leal no Pará, muitas pesquisas do século XIX para você treinar o seu olhar. Tem que ler, minha gente, tem que ler, tem que estudar, tem que treinar para poder ir a campo. No século XX, né? Eu estou estudando agora, nesse momento, o início do século XX, é o meu processo de estudo nesse momento. Nós temos filmes, música, fotografia, literatura, arquivo, internet, né? A gente já tem muita coisa na internet, então já é uma pesquisa um pouco mais, não vou dizer fácil, né? Mas mais simples, que a gente não tem essa dificuldade toda na busca com documento. Mas para estudar a história da capoeira, a gente tem que buscar, né? Precisa buscar. Que não é tão simples assim. É simples, mas não é fácil. Vamos aprendendo, né? Continuamos na pesquisa. Então, temos que levar em conta os fatores da história. Por exemplo, em Sergipe, eu dou um exemplo de Sergipe, que é a minha pesquisa, né? Eu fui na Biblioteca Epifânio Doria, em Aracaju. Você pode ir na biblioteca do seu estado. Todo o estado tem uma biblioteca central. E ver lá as leis, o código de postura. E eu encontrei, no código de postura de Aracaju, de 1874, a proibição do uso da navalha. Como eu falei, muitas vezes não tem a palavra capoeira lá, mas tem essas pistas, esses indícios que a gente sabe que o capoeira era o bom e um exímio, né, navalhista, faquista, que usava faca de ponta, navalha. Então a gente vai fazendo as conjecturas. Nos processos crimes, né, que é outra fonte interessante, não é uma coisa tão simples de se achar. Porque muitas vezes o indivíduo não era colocado como capoeira. Por exemplo, em Sergipe,
toda a manifestação do negro, dos negros e das negras, era tido como sambas e batuques. E isso dá muita dificuldade para o pesquisador encontrar a capoeira ali. Fora a questão do documento, né? Páginas amareladas, escrita a pena, a tinta às vezes passa de um papel de um fundo para outro, isso dá uma dificuldade tremenda para a gente ler o português, às vezes rasgado, às vezes o documento pela metade, às vezes a tinta derramava em cima do documento. Então, uma dificuldade grande nos processos clínicos, mas que é também possível. Nós encontramos. Os relatórios de presidente de província, que também está nos arquivos, mas que hoje a gente tem já muita coisa digitalizada. E depois eu posso passar para vocês como fazer essa pesquisa dos relatórios de presidente de província, porque não era chamado Estado de Sergipe, Estado da Bahia, Estado de Pernambuco, era chamado de província. A província de Sergipe, a província da Bahia, a província de Alagoas. Então, existia o presidente da província, que era uma espécie de governador. E ele tinha esse movimento, todos eram obrigados a enviar relatórios para o governo central. E aí eles faziam vários pedidos, falavam o que estava acontecendo, inclusive nesses relatórios sobre a Guerra do Paraguai, de capoeiras saídas de Sergipe, que eu não tive como fazer no mestrado e que eu pretendo fazer quando terminar o doutorado como pesquisadora livre, né? Vou fazer essa análise mais aproximada desses documentos. Uma pesquisa importante, né, em 2008, a Petrobras, no programa Petrobras Cultural, digitalizou muitos documentos. Foi o segundo governo Lula. Muito importante esse momento, porque a gente hoje, como pesquisador, tem essa biblioteca aí para pesquisar. Desculpa, pessoal, saindo de uma gripe aqui, mas a gente fica falando na garganta, dá uma cobrada. E aí você entra lá, na Biblioteca Nacional, tá aí o site, bota barra hemeroteca, hemeroteca digital, que a hemeroteca é a biblioteca dos jornais antigos. Se você quiser pesquisar jornal. Aí você coloca o seu estado, o estado que você quer pesquisar. Quando você vai pesquisar o estado, no meu caso o estado de Sergipe, é um estado pequeno, então só tem uns 20 jornais nessa época. Mas quando você bota Bahia, meu Deus, tinha muito jornal. Então é bem complexo assim, nesse sentido, mas é a única forma. Aí você vai pegar lá, vai colocar o seu estado e vai escolher o jornal. É um trabalho minucioso, porque você tem que escolher jornal por jornal, não sai tudo de uma vez, né? Aí você pega o jornal. Por exemplo, escolhi Gazeta de Sergipe. E aí, dentro da Gazeta de Sergipe tem vários volumes que estão digitalizados. Não está todos, porque, como você sabe, né? A história no Brasil não tem um trato muito bacana, então muitos se perderam no espaço. Mas tem alguns volumes. E aí você vai pegar cada volume daquele e vai colocar a palavra capoeira no volume. Tem uma lupazinha lá e você coloca capoeira. E se tiver tiro, vai aparecer. Mas o que é que acontece? Muitas vezes não aparece a palavra capoeira. Eita, Tati, como é que faz? Se não aparece a palavra capoeira. Treinar o olhar com as leituras. No meu caso, eu comecei com a palavra Capadócio, em Sergipe. E a partir da palavra Capadócio, eu fui seguindo outras notícias, até que achei capoeira. Então, você vai colocar a palavra-chave de acordo com o que você foi encontrando ou não. Aí você vai fazer um banco, tudo direitinho, de pesquisa, vai organizar isso no Google Drive. Tem uma forma da gente fazer, né? Quem sabe um dia, né? Eu não passo aqui no canal, ou se você for meu aluno, meu mentorado, qualquer coisa, que eu explico direitinho como que faz isso. Que leva tempo, né? Não dá num único vídeo para ensinar tudo, mas você já sabe o caminho. Vai lá, bota o seu estado e já vai escolhendo o jornal. Se aparecer 50 jornais, você vai um de cada vez, né? Você pega um e vai vendo lá. Se você encontrar capoeira logo, pronto, aí já é mais fácil. Você fixa naquele jornal e já pega ele, já vai trabalhar em cima dele. Se não encontrar logo, vai passar para outro jornal. Por exemplo, eu peguei um jornal aqui de Sergipe, o Agricultor, e só aparecia a palavra capoeira. Esse eu fiquei feliz. Quando eu botei logo, apareceu logo um bocado de capoeira, mas era só como mato, como roça. Tinha uma lei que era proibido queimar a capoeira, né? Queimar a roça, queimar o mato. E aí eu dizia, ai meu Deus, aí desanimava de novo, né? Então tem essas coisas que você precisa levar em consideração. E aí quais são as principais perguntas depois que você encontrou o documento? Como era o governo da época? Quais foram os fatores socioeconômicos? Como as pessoas se sentiram sobre a situação? Naquele momento, você pega aquele documento, como você tem que ficar fazendo essas perguntas e ir buscar, né? Estudar a história.
Que, por exemplo, eu encontrei Vitor Manuel Fontes, que foi um dos deportados dentro dos capoeiras, né? Outros nomes não aparecem, né? Mas esse apareceu porque ele tinha conta na Caixa Econômica Federal, ele tinha terras em Sergipe, ele tinha casa própria, ele tinha um monte de coisa que tinha como identificá-lo no meio desses capoeiras. Né? Então a gente precisa fazer essas perguntas. Quão longas devem ser as respostas? Né? Depende das fontes. Eu trouxe aqui uma citação de Michel de Certeau, que ele diz assim: precisamos ouvir os mortos com os olhos. Porque quando a gente trabalha com pesquisa histórica, com a capoeira antiga, em que não tinha, que os capoeiras não tinham voz, a gente precisa ouvir, né, esses mortos com os olhos, olhar o documento, estudar aquele processo histórico, estudar aquele período, para poder entender o que é que estava acontecendo ali, para chegar o mais próximo possível, né? Aí você vai fazer entrevista com historiadores? Nem sempre. Alguns historiadores não vai saber sobre o nosso objeto, mas nós temos aí a história oral, que é passada através da oitiva por várias gerações. Se na sua cidade tem um mestre mais antigo vivo ainda, minha gente, vai lá, pesquisa, conversa, porque são histórias riquíssimas e de extrema importância. Vamos valorizar o mestre, porque ainda está aí com a gente, então vamos atrás. A história vai sempre moldar o presente. Então, que capoeira nós praticamos hoje? É uma frase aí para vocês refletirem. Se quiser, deixa no comentário. Mas nós somos um reflexo da nossa ancestralidade, né? Toda essa ancestralidade é importante para a gente chegar até aqui. Essas 3 perguntas aí, eu vou deixar para vocês refletirem. Tira um print, porque eu vou dizer a vocês agora. Você vai deixar nos comentários a responder. Por que você se interessa pela história da capoeira? O que torna a história interessante para você? Como você vai aplicar o que aprendeu aqui nessa aula em sua pesquisa? Responda essas 3 questões, que a melhor resposta nos comentários. Eu vou até sexta-feira, né? Hoje é sábado. Aí até a próxima sexta-feira eu vou deixar aberto e vocês vão colocar. Só vale nos comentários do vídeo, viu, pessoal? Não vale no grupo de WhatsApp, não vale vir no meu privado. Só nos comentários do vídeo. A melhor resposta dessas 3 questões vai ganhar o exemplar do meu livro. Escorregar não é cair, é um jeito que o corpo dá. Entregue em qualquer lugar do Brasil. Se você estiver fora do Brasil, estiver assistindo esse vídeo e quiser o livro, e for os melhores comentários, melhores respostas, você vai ganhar o livro, mas eu vou precisar conversar com você sobre o frete, porque fora do Brasil, cada país, o preço é diferenciado e não é muito, né? Não é muito baratinho como no Brasil. Então, qualquer lugar do Brasil eu entrego e quem fora quiser a gente conversa, tá bom? E eu vou deixar o link na descrição para quem quiser adquirir o livro. Mas tem essa premiação aí. Responde essas 3 questões lá aí nos comentários do vídeo embaixo. Até sexta-feira eu vou olhar e sábado a gente sabe quem ganhou o livro, tá bom? Ok, minha gente? E agora uma oferta para vocês especial, né? Os 20 primeiros que adquirir o e-book ganham consultoria comigo. Esse e-book eu criei porque já tem vídeo no canal explicando direitinho. Mas é a necessidade para você que dá aula de capoeira, para você que é aluno de capoeira e está começando a estudar a história da capoeira. Eu fiz um e-book colocando tudo num lugar só, né? Para ajudar aqueles que estão começando e aqueles que dão aula que quer passar para seus alunos um material confiável, porque na internet tem muita coisa, mas está tudo, como é que eu vou dizer, espalhado, né? Os livros também, como eu citei, os livros aqui são muito bons, mas é muita coisa para a pessoa ler ao mesmo tempo. Então eu fiz um e-book compilando todas essas ideias, que eu vou falar da história da capoeira, passando pelo processo de marginalização, criminalização, esportivização, institucionalização, todos esses processos num único lugar. Então, esse e-book, vou deixar o link na descrição. Quem comprar ele vai ganhar uma consultoria comigo, os 20 primeiros. Até a gravação aqui desse vídeo, eu já vendi 2. Então, tem 18 vagas aí para essa consultoria. Que é o quê? A gente vai marcar uma reunião para conversar sobre o seu projeto de capoeira. Ah, Odalisca, eu estou escrevendo um projeto de capoeira na escola. Tenho dúvida assim. Aí eu vou te ajudar nesse ponto. O outro, Odalisca, eu quero entrar no mestrado. Quero fazer um projeto de capoeira assim. Qual é a sua opinião? Vamos tirar suas dúvidas com relação a isso. Estou fazendo um TCC com capoeira. Gostaria de fazer um TCC com capoeira. Como é que eu faço para conquistar o orientador?
Vamos conversar sobre isso. Quero fazer um artigo ou quero publicar um livro. Então, qualquer escrita sobre capoeira, nós vamos conversar nessa consultoria, tá bom? Para ajudar vocês. Aí, nós temos 18 ainda, né? Que eu já vendi 2, para poder participar dessa oferta. Se você estiver assistindo esse vídeo depois que já passou, não tem mais a consultoria, mas com certeza vai ter o link para você fazer uma consultoria individual comigo. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Ok? A garganta já está pedindo, né? Por isso já estou finalizando, porque tem aí as leituras obrigatórias, né? Vou deixar um pouquinho na tela para vocês anotarem. As leituras complementares, que é importante dentro desse processo. E gratidão, né, minha gente? Um axé para vocês. E, como eu sempre gosto de dizer, capoeira tem que ter propósito. E na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandiga, tem que ter dendê. Até o próximo vídeo.